Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muitas pessoas estudam na madrugada. E aí, como vocês estão? Pergunte a si mesmo: como eu estou hoje? Como eu estou me sentindo nesse processo? Quais são as minhas angústias? Quais são as minhas necessidades, as minhas ansiedades? Eu quero deixar para você uma mensagem muito importante em que, quando Jesus nos diz que a gente precisa lançar toda a ansiedade nas mãos dele, porque ele tem cuidado de nós. Então, acredite que Deus cuida nos mínimos detalhes e ele é fiel para cumprir toda a boa obra. Ele é aquele que efetua o querer efetuar. Então, esse desejo de ser aprovado foi o Senhor que colocou e a gente precisa apenas fazer a nossa parte, porque a parte dele já está feita e o nosso resultado é vitória. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a mentalidade de aprovação. Gente, quando eu estava construindo esse curso, eu pensei muito se eu iria construir um curso sobre conteúdo jurídico, se eu iria construir um curso sobre direito constitucional, direito administrativo, sobre todos os direitos possíveis, que são disciplinas às quais eu tenho muita afinidade. Mas eu vi que no mercado já existem diversos cursos tão bons, diversos professores consolidados. Então, olhei para a realidade que me cercava e pensei: o que é que falta? O que é que falta para a aprovação? O que é que falta em mim, em você? O que é que nós precisamos durante esse processo? É uma atitude mental, certo? E em busca desse conhecimento, primeiro, para mim mesmo, eu busquei a metodologia coach e eu fiz uma formação em coach. Desejo fazer outras, porque o profissional do coach, ele precisa ter em mente que é, a formação ela é contínua e não depende apenas de um certificado, tá certo? Principalmente quando a gente trabalha com a mente das pessoas. Então, eu mergulhei nesse universo, diversas leituras, diversos cursos, diversas palestras, e comecei a implementar essas técnicas na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos, dos meus liderados, porque hoje eu lidero uma equipe com mais de 50 pessoas, e essa metodologia tem muito resultado positivo. E eu trouxe aqui para vocês, porque eu tenho convicção, tenho provas e tenho testemunho vivo de que a nossa mente ela é ilimitada. E a gente precisa aprender a dominar essa mente, dominar nossas emoções, dominar nossa frustração, a nossa ira, a nossa empolgação e desenvolver habilidades que vão nos levar não só para a aprovação, mas como sucesso profissional, ter uma carreira mais sólida, ter uma saúde mental, ter um relacionamento muito bom, ter uma saúde muito boa. E isso tudo pode ser aprendido, tá certo? Esse é o primeiro passo, o primeiro contato, talvez, que você tenha acesso a essas técnicas. E antes de começar, além da leitura da Bíblia, que a gente começou falando da Bíblia aqui, que é algo muito forte na minha vida, eu indico para vocês um livro do Paulo Vieira. Acho que eu não tenho um exemplar dele aqui nesse momento que eu estou gravando a aula, mas é um livro muito barato e muito poderoso, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Você é responsável pelos seus resultados. Cada um tem a vida que merece. E tudo que eu não tenho é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. E tudo isso eu aprendi com Paulo Vieira. Claro que não são coisas que ele inventou, tá, pessoal? Existem outros coaches internacionais que já tratavam desse tema, mas ele trouxe isso para o Brasil de uma forma muito poderosa. E com isso, com essa aplicação
tímida, pequena, eu e minha família tivemos ganhos extraordinários, mudanças significativas, transformações, paz interior, e nós podemos ajudar outras pessoas com esse conhecimento tão poderoso. A sua mente é capaz de transformar o mundo e tudo que eu foco expande. Então, se eu foco no positivo, eu vou ter um resultado positivo. Podem acreditar, você pode acreditar nisso, porque realmente é científico, é bíblico e funciona, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a mentalidade da aprovação, tá certo, queridos? Vamos lá entender um pouquinho, vou compartilhar aqui a tela com vocês um pouco e vamos falar sobre a mentalidade da aprovação. Compartilhar aqui essa tela e vamos lá. Mentalidade da aprovação. E antes de falar sobre a mentalidade da aprovação, é muito bom que vocês conheçam sobre o que é a metodologia coaching. O coaching é um processo de desenvolvimento pessoal ou profissional focado em ajudar uma pessoa a alcançar objetivos específicos, melhorar desempenho e ampliar resultados por meio do autoconhecimento, planejamento, ação e prática. Em termos simples, é uma parceria estruturada entre o profissional coach e o seu aprendiz, o seu coaching. A metodologia coach, pessoal, ela é muito criticada. Muitas pessoas criticam. Ah, isso é papo de coach. Então, a gente ouve muito isso. Porque, assim, as pessoas também criam muita expectativa sobre um profissional externo. Seja ele o coach, psicólogo, médico, ele não é o salvador da sua vida. O salvador da sua vida é Jesus, certo? Mas a gente pode usar técnicas científicas para melhorar o nosso dia a dia e aprofundar os nossos resultados, ampliar os nossos resultados através de técnicas. Essas técnicas, elas são utilizadas primeiramente nos esportes, certo? Ninguém é um atleta de alta performance sem utilizar a metodologia do coach. Tanto é que vocês estão assistindo jogos, Copa do Mundo, vocês vão ver lá, coach. Coach é técnico, técnico que dá o direcionamento. Então, essas metodologias, elas são utilizadas no ambiente corporativo, nas grandes empresas, e hoje nós estamos pegando esse conhecimento, trazendo para a nossa vida pessoal. E como funciona esse processo de coaching? Vou compartilhar a tela aqui com vocês novamente, para vocês terem uma ideia aqui. Como é que funciona? Objetivos do coaching, a gente precisa definir as metas. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Quero chegar à aprovação, certo? E aí, qual o caminho? Nós já conversamos sobre o mapa, e o coach disse que o mapa não é o território. Eu tenho recursos ilimitados e alguns desses eu não conheço. Então, o coach ele vai fazer perguntas desafiadoras, perguntas que nos levem à reflexão e nos façam extrair dentro de nós esse desempenho, tá certo? Então, a gente precisa superar bloqueios, a gente precisa de uma série de fatores que nos são impeditivos. E o coach vai tentar, com as metas claras, objetivas, com métodos efetivos, cada um tem o seu método, cada um tem o seu perfil, cada um tem uma forma de enxergar o mundo, e por isso que o coach é tão personalizado, a gente emerge nesse processo e começa a perceber os resultados que a gente necessita. Então, o processo novamente envolve definição do objetivo, diagnóstico da situação, identificação dos obstáculos e um plano de ação. O que é que eu vou fazer agora? Se eu quero construir uma casa, eu tenho uma planta. Então, se eu quero construir a aprovação, também eu preciso de um planejamento, tá? Como eu falei, o coach ele tem origem nos esportes, tá certo, pessoal? O coach tem origem nos esportes e
É, deixa eu voltar aqui um pouquinho a tela para vocês, ó. Ó, aqui como eu vinha tratando. Então, o objetivo do coach, definir metas claras, desenvolver habilidades, melhorar desempenho, superar bloqueios, planejar ações concretas e acelerar os resultados, certo? E como funciona o processo normalmente que envolve a definição do objetivo, diagnóstico da situação atual, identificação dos obstáculos e recursos com o plano de ação e acompanhamento dos resultados. Acontece que muitas vezes nós somos muito eficientes em coisas que nós enxergamos sentido. A aprovação em concurso é algo, uma decisão, um resultado de longo prazo. E por isso a gente acaba deixando para depois, assumindo um papel de sabotador dos nossos resultados. Como eu disse a vocês, o coaching surgiu com os esportes, tá certo? Então, tem suas raízes nos esportes. Com o tempo, o coaching expandiu para os negócios e hoje o coaching pode ser aplicado em qualquer área das nossas vidas, tá certo, pessoal? E aí, você já tinha ouvido falar sobre essa metodologia? Você já teve um pouco de preconceito? Existem alguns casos que vocês vão precisar de sessões individuais de coaching. É muito importante que vocês façam essas sessões com pessoas que entendem de concursos. Por quê? Outros profissionais que não viveram essa realidade muitas vezes não entendem as nossas dores. A mesma coisa quando a gente fala de terapias, isso referente a concurso público. Ah, estou muito ansioso porque não consegui aprovação. Se você for um psicólogo comum que não entende esse processo, muitas vezes ele vai dizer, ah, será que você não deveria parar? Quando, na verdade, a sua ansiedade não é porque você não consegue aprovação, é porque talvez você esteja com falta de recursos financeiros, falta de estrutura para estudar. Então, é muito importante que o profissional conheça a sua realidade, certo? E outra ciência que é muito importante nesse processo de estudos, eu vou compartilhar aqui com vocês, é a programação neurolinguística. Então, é muito desafiador, vocês precisam ter muito cuidado com aquilo que vocês falam. A, a Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu falo que eu não aprendo alguma coisa, se eu digo que eu não sou capaz de aprender, se eu não digo que eu não sou capaz de aprovar, é porque internamente eu tenho essa crença limitante, ou te chama de crenças limitantes, que são filtros neurais que eu coloco na minha mente e que indicam que eu não sou capaz de realizar algo que eu sou capaz. Então, a gente precisa fazer o quê? Dominar a nossa mente através da fala, dominar a nossa mente através do que a gente diz. Então, a gente vai trazer afirmações que venham nos ajudar. O objetivo da PNL é isso, é reprogramar as nossas crenças, tá? Porque se tudo é programado, eu posso reprogramar as minhas crenças através da palavra. Mas dentro de mim eu não consigo. Então, você pega as frases prontas, programa essas frases na sua mente, começa a repetir. E a sua mente, ela tem a neuroplasticidade, ela vai adquirir essa forma mais expansiva de compreensão, de capacidade de compreensão, de inteligência, de absorção. Então, tudo que eu foco, expande. Se eu foco no meu resultado, na minha aprovação, eu vou expandir. Se eu foco na minha capacidade, ela vai expandir. Se eu foco na minha incapacidade, ela também vai expandir. Então, esqueça tudo que você ouviu no passado, que você era burro, que você não gostava de estudar, que você não quer ser nada na vida. Às vezes a gente escuta essas frases, alguns escutam até dos próprios pais, e isso gera bloqueios no seu processo de transformação. E você agora, como autor da sua história, tá? Como comandante do seu barco, você precisa ditar novas regras e, com isso, conseguir novos resultados. O processo de coach, tanto da neurolinguística, ele tem um fator muito importante que também
está escrito na palavra de Deus, lá em Abacuque, que a gente precisa ter ensaios mentais do futuro. Isso se chama profético. A gente precisa viver o profético. Como é que eu vou viver o profético se a minha realidade é horrorosa? Se a minha realidade é só encontro caos? Então eu preciso imaginar. O profeta Jeremias diz: traga à memória o que te traz esperança. Minha vida nunca teve um momento de bom, de paz, então você vai buscar pessoas que vivem momentos que você quer viver. Você vai se espelhar nelas, você vai se aproximar delas de alguma forma. Hoje nós temos as redes sociais para nos aproximar dessas pessoas. E isso vai nos trazer resultados semelhantes, porque semelhante atrai semelhante. E eu sou a média das pessoas que eu ando. Com quem você tem andado? Ah, mas eu não posso excluir fulano porque já é meu amigo de anos, mas talvez ele não esteja na sua jornada. Então, a visualização, ela é uma técnica. A troca de ambientes também é uma técnica. Se eu quero ter novos resultados, eu preciso de novas pessoas, novos ambientes, novas ideias, novos conhecimentos. Aí eu vou ter novos resultados. Se eu mantiver tudo que eu já venho fazendo, como é que eu vou ter um resultado diferente? Precisamos ativar a nossa inteligência para atingir os resultados que nós ainda não temos, certo? Então, precisa ensaiar o futuro. Como eu disse a vocês em outra aula, o mapa não é o território. Nós vamos traçar um mapa, cada indivíduo possui uma interpretação do mundo, mas ela não é universal. Hoje nós vamos traçar um mapa, sim, mas entendendo que ele não nos limita. E nós vamos sempre buscar a expansão dessas fronteiras neurais em busca do nosso resultado. Então, nós vamos desenvolver as potencialidades. Talvez você pergunte, não, eu quero partir logo para a promoção. Eu não sei se vocês já assistiram o livro por filme Karate Kid. E aí o último filme, todos os filmes eles trazem esses episódios, mas o Karate Kid, como é um filme muito conhecido, eu imagino, se não você pode botar no YouTube, tem uma cena na última versão do Karate Kid, com o Jack Chan, e o filho de Will Smith, que eu não vou lembrar o nome. E aí ele, eu quero lutar karatê, eu estou apanhando na rua, eu quero me defender. E aí o treinador fala, você vai colocar o casaco e tirar o casaco. Você vai colocar o casaco e vai tirar o casaco. E aí ele não entende aquilo. Porque as pessoas, elas focam no resultado, mas a vitória está no processo. A gente precisa ser gratos pelo processo. E depois o treinador vai explicar que aquele movimento gera um aprendizado sobre uma técnica, um golpe lá que precisa daquela técnica, aquele movimento de colocar casaco, de tirar o casaco. Então, assim, às vezes coisas simples que a gente aplica na nossa vida, como a leitura de um livro, é que vai nos ajudar na compreensão do que é a aprovação, do que é fazer um exame e marcar um X certo. Ah, mas tem pessoas que não precisam disso, é verdade. E tem pessoas também que, quando chegam rapidamente na posse, tropeçam mais rápido. Então, a gente não tem que ter pressa de chegar, a gente tem que ter consistência para permanecer. Porque permanecer é muito mais importante que chegar. Saul chegou ao trono, mas não permaneceu. E Davi chegou bem depois e permaneceu. É melhor o final das coisas do que o início delas. E a aprovação depois conquistada não tem diferença de quem chegou antes ou depois. Ah, mas a pessoa já ganhava salário há muito mais tempo. Às vezes não tem o aprendizado que você tem, não tem a capacidade que você tem, não tem a resiliência que você tem. Tudo acontece no tempo correto quando nós fazemos a nossa parte. Se você fez tudo que estava ao seu alcance e ainda não chegou à sua aprovação, é porque não é o tempo correto. E a gente precisa desenvolver a paciência, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre os filtros, tá, pessoal? Filtros de interpretação, todos nós temos, porque cada um tem uma história. Então, isso provavelmente se formular quando nós tínhamos 7 anos. Essa é uma idade muito importante para você que é pai e mãe.
Cuidado com o que você fala com seus filhos nessa fase da vida, porque isso vai impactar onde eles vão chegar. Se eles vão acreditar neles mesmos. E tudo isso, claro, eles podem superar no futuro, mas é muito melhor que a gente tenha essa formação, esse cuidado. Muitas vezes os resultados que nós não temos é por conta de uma interpretação da realidade distorcida. É como se a gente enxergasse o mundo sem os óculos. Eu, por exemplo, uso óculos. Se eu tirar os meus óculos, tirei os meus óculos. Então, isso compromete a minha visão. No caso aqui, nem tanto, porque eu tenho o meu problema é para perto, estigmatismo. Então, para longe, como a tela está um pouco distante de mim, eu consigo ver com tranquilidade. Mas para algumas pessoas, por exemplo, que têm miopia, não conseguem nem sair da rua sem um óculos. Então, quando eu coloco o óculos correto, bem, eu estou enxergando aqui, está tranquilo, mas eu coloquei os óculos, uma visão bem melhor, muito mais confortável, muito mais nítido. O mesmo acontece com as nossas lentes neurais de interpretação. Então, são mecanismos mentais que organizam a nossa leitura, porque tudo que o nosso cérebro quer é facilidade. Então, ele quer facilidade, ele quer acertar sempre, ele tem receio de errar, de gerar frustração, porque toda frustração gera dor. Então, o primeiro passo é a gente tentar neutralizar ao máximo essa dor, com estímulos, com técnicas. E aí, quando a gente altera a nossa leitura, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma muito melhor, tá certo? E de uma forma muito mais leve. A gente começa a ter uma vida com propósito, com autoconhecimento, com valores pessoais, com ações diárias que vão nos impactar, que vão nos fazer existir, que vão alimentar as nossas raízes. E a gente entende que o crescimento, vou compartilhar aqui mais uma vez a tela com vocês, a mudança é inevitável. O crescimento, ele é opcional. As pessoas acham que sempre vão ter a vida que elas têm. Por exemplo, se eu tenho um emprego, eu já sou servidora pública há 18 anos, tá, pessoal? Mas muita coisa mudou de quando eu entrei até hoje. E eu nunca me acomodei. Eu estou à frente dos processos de mudança, sempre. Por quê? Porque eu sei que há poder nesses lugares. Se você está vendo o movimento da sua unidade, não, mas eu quero ficar aqui. Você vai ser esmagado pela mudança, porque a mudança vai chegar e vai te esmagar. Ou você se coloca num processo de crescimento, ou você espera a mudança te esmagar, e é muito mais doloroso. Então, a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter em mente também que a produtividade nos traz felicidade. Sabe, gente, tem uma coisa assim, liderando pessoas que eu percebo, algumas pessoas se sentem extremamente massacradas quando são pressionadas. Mas elas não têm a autogestão de trabalhar diariamente nas suas metas para não chegar à pressão. O ser humano, ele gosta de procrastinar, ou seja, deixar para depois. Quando você trabalha sem técnica, sem direcionamento, sem método, sem ciência, sem Deus, você trabalha na força do seu braço. Porque a palavra de Deus diz que o jugo dele é leve. Então, por que fica tão pesado? Porque vocês têm um mindset negativo. Vocês não desenvolvem um mindset de crescimento, de não esperar o problema chegar. Então, vocês não se capacitam, vocês não se pós-graduam. Ah, não, porque eu quero focar só em concurso. Gente, a vida, ela é pulsante. Você precisa continuar vivendo, apesar da sua prova. Você precisa ler outros conteúdos, você precisa entender, você precisa se autoconhecer. Muitas vezes você vai precisar de uma terapia, muitas vezes você vai precisar de uma medicação.
E às vezes você vai desistir da aprovação, não porque você não tinha capacidade, mas porque você não tinha autoconhecimento da sua necessidade. Você não aceitou o desafio da transformação, porque a transformação vai chegar para todo mundo. Então, se coloca logo, se você tem acesso ao conhecimento, você precisa aplicar isso e refletir sobre as mudanças que são necessárias na sua vida. Se você foi um aluno medíocre até hoje, chegou a hora de mudar. Se você for um aluno que quer sair da aula, que você não quer, chega atrasado, que você não investe, chegou a hora de você investir em você, porque a carreira é sua. Então, a mentalidade de aprovação é uma mentalidade de crescimento, é uma mentalidade de transformação, é uma mentalidade de investir em si mesmo todos os dias, alimentando corpo, alma e espírito. Você vai precisar de fazer atividade física, você vai precisar expandir a sua mente, entender que não existem culpados. Você é responsável pelos seus resultados. Agora você vai respirar fundo e vai dizer: eu sou responsável pelos meus resultados, pela vida que eu vivi até hoje. Mas a partir de hoje, eu vou decidir de uma outra forma, certo? Isso não é para aumentar a minha ansiedade, mas para tentar aumentar o meu poder de decisão frente aos desafios que a vida nos traz. Então, a mentalidade de aprovação é um processo. Comece lendo o livro, Poder da Autorresponsabilidade, e a partir daí, decida a cada ano acrescentar um pouco mais na sua maturidade, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento. E com isso você vai melhorar todas as áreas da sua vida. Não se trata de ganhar mais dinheiro, se trata de ter uma vida próspera, na família, com os amigos, com a sua saúde, com a sua longevidade, com a sua beleza interior e exterior, com a sua fé. Acredite, assista essa aula mais uma vez, comece a desenhar um novo futuro, certo? Deus abençoe vocês. Até o próximo encontro.